Olá, gentes, aqui é o K e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma obra-prima do cinema nacional, certo? Talvez o filme brasileiro mais conhecido, não só no nosso país, mas como aí por fora também. Se bem que ele vai disputar o pódio com Cidade de Deus, Tropa de Elite, até os filmes de comédia que são muito populares, né, no Brasil. Mas eu estou falando de nada menos do que O Alto da Compadecida, certo? Um filme de Guel Arraes, né, ali do comecinho dos anos 2000. E, bom, eu imagino que todos tenham assistido. E o que eu quero fazer aqui nessa fita hoje? Eu quero apenas homenagear este grande filme, sabe? Porque, assim, a comédia... O gênero da comédia, ele é um gênero muito delicado de se mexer, porque a gente sabe que o humor não é sempre universal. A gente sabe que o humor depende muito de contexto, o humor depende muito de situação, o humor depende muito das pessoas que estão sendo, a quem aquele humor está sendo oferecido, certo? Então tem gente que gosta de humor pastelão, tem gente que gosta de humor um pouquinho mais ácido, tem gente que tem um humor um pouquinho mais infantil. E não é errado, sabe? Cada um tem o seu gosto. Gosto é particular. E o Alto da Compadecida, um dos motivos de ele ser uma obra-prima, é um filme perfeito, assim, em tudo que ele se propõe. Claro que pode ter alguém que ache o filme ruim, até mesmo você que está ouvindo, não tem problema nenhum nisso. Mas na minha opinião particular, eu acredito que é um filme exemplar do que se fazer, tanto em comédia quanto em todos os aspectos de um filme, vamos dizer assim, entre aspas, sério. Porque, claro, a comédia, para muitos, ela tem esse estigma de que é uma coisa mais boba, é uma coisa mais leve, é uma coisa assim que a gente trata com menos rigor. E o Alto da Compadecida, ele é a prova de que comédia de forma alguma é banal e de forma alguma é superficial. Então, o Alto da Compadecida, o primeiro filme, lembrando, estou aqui falando do primeiro filme, daqui a pouco a gente comenta sobre o segundo. O Alto da Compadecida, ele prova como os filmes de comédia, como o humor, pode ser uma grande porta para, primeiro, uma direção exemplar, como é a de Guel Arraes, um roteiro brilhante, um texto perfeito que a gente sabe que vem do livro, né, do Ariano Suassuna, e cenas assim que ficaram marcadas não apenas no cinema brasileiro, mas ficaram marcadas assim no cinema de comédia. Ou seja, o Alto da Compadecida rivaliza com grandes filmes de comédia americanos, de qualquer nacionalidade que você coloque. Essa é a potência do filme. Então, se a gente for começar, por exemplo, por direção, vamos juntar aqui direção e montagem, né? O trabalho do Guel Arraes, ele é brilhante, porque, primeiro, ele é uma direção muito rápida. O filme, ele é um filme, o ritmo dele é perfeito. Isso é fruto de uma boa direção e uma montagem perfeita. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma coisa que o Edgar Wright faz muito, né? Não sei se quantos conhecem o Edgar Wright, né? Dirigiu Scott Pilgrim, Contra o Mundo. Dirigiu Baby Driver, um filme que ficou muito conceituado por aí. É um diretor, assim, é o responsável pela trilogia Cornetto, né? E assim, é um diretor exemplar do que fazer em obras. E o Guel Arraes, olha, esse filme tem muito tempo já. E ele fazia essa brincadeira de estar numa cena, aí a gente está acompanhando a cena, aí tem um corte que junta com a mesma cena. Então o personagem mantém a ação que ele estava fazendo de uma cena para outra. Só que isso numa montagem de duas cenas diferentes. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Ele faz isso várias vezes durante o filme, com a cena do Chicó, a cena do João Grilo, né, que estão sempre juntos. E assim, é um exemplo de direção. Então, assim, o filme não... Ele aquilo que eu digo, ele não deixa a peteca cair. É uma habilidade que um diretor tem que ter. Ainda mais quando é um diretor de arte, assim. Que a gente sabe que no caso do cinema blockbuster é um pouquinho, entre aspas, é um pouquinho mais fácil fazer isso. Mas assim, o Guel Arraes, ele não deixa a peteca cair. O filme, ele tá o tempo todo te apresentando informações novas. Vamos já entrar no roteiro. Te apresentando informações novas e andando. Ele tá sempre andando. Ele, sabe, ele não corre demais, então ele não fica de forma alguma afobado. E ele não engatinha, ou seja, a ponto de não ficar lento.
direção perfeita, e isso aliado com o texto que é incrível. Isso porque eu tô usando um adjetivo fraco ainda. O texto, que a gente sabe que vem do livro de mesmo nome, é assim, ele é potente porque, primeiro, o humor funciona. É um filme que, assim, pelo menos eu particularmente rio do início ao fim. E olha que eu já vi esse filme repetidas vezes, acho que mais de 20 vezes já vi esse filme. E assim como vários cinéfilos, você mesmo deve estar ouvindo. E o humor, ele é tão bem pontuado, sabe? Seja pela tolice do Chicó, seja pela sagacidade do João Grilo, seja pelo mau caratismo do padre. Ele vai te apresentando situações, tem frases memoráveis, tem cenas que entraram pra história. Como aquela do Chicó, que ele fala sobre as cantadas, ele fala, eu falei I love, falando sobre como ele conquistou uma moça, né? Ah, eu falei logo I love you. E o que significa I love you? Significa moreno em francês. Então, assim, é um humor, sabe? É bobo essa piada. Só que ela funciona porque, primeiro, tá numa uma ótima interpretação, que nesse caso é do Selton Mello, né? E sabe, tão bem encaixadinho como as coisas vão se construindo. E esse filme, ainda na questão de roteiro, ele apresenta tantas camadas. São, primeiro, muitas camadas dentro de uma história em que acontece muita coisa. Tanto que é porque a gente sabe que foi apresentado primeiramente como minissérie, né? Então, era quase uma história por capítulo. E isso dentro de uma estrutura de filme funciona também. Então de forma alguma pense que no filme fica estranho. Não. A minissérie é boa e o filme é bom quando juntaram tudo. Então tem morte de cachorro, e tem pilantragem de padre, e tem ameaça à vida, e tem os caras brigando pela Rosinha. Então assim, é muitas coisas que acontecem num tempo de filme. Um filme que não é tão longo assim. E assim, a prova de como o roteiro e direção conseguem juntar tudo. E claro, assim, tem que fazer um momento aqui para elogiar os atores. Todos bem. A própria dupla, né, que é o Chicó e João Grilo, interpretado por Selton Mello e o nome do João Grilo me escapou agora. Deixa eu dar uma checada aqui. Porque esse ator, incluindo aqueles nomes complicados, ele é, sabe, genial no que ele faz, assim, genial. E a gente sabe que quando um ator ele se junta tão bem com um personagem assim, é um trabalho muito específico, né? Uma coisa que a gente vê acontecendo com o Hugh Jackman, Wolverine, Ryan Reynolds, Deadpool, né? Para usar exemplos mais pop, assim, Robert Downey Jr., Homem de Ferro. E o nome do ator é o Matheus Natchergali, eu acho que é assim que se pronuncia, Matheus Natchergali. E faz um trabalho genial como João Grilo, um dos melhores personagens da nossa cultura, né, aqui do cinema nacional. E assim, por que eu disse que esse filme, que é uma comédia, é a prova de que a comédia não é superficial, não precisa ser superficial? Simples, porque o tanto de que esse filme traz reflexões sobre a nossa sociedade, todo o ato final, que a gente sabe que tem ali a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, né, a Compadecida e tal. É assim, é uma aula, o filme todo, mas esse ponto que vai reforçando a questão, sabe, sobre sociedade. O filme fala sobre diferença de classes, né? Enquanto o João Grilo e o Chicó estão na miséria, ou tem outras pessoas como o Major Antônio Moraes, estão do meio do melhor, não precisa de dinheiro pra nada. Então, diferença de classes, fala sobre relações tóxicas, como a do Eurico e da Dorinha, o papel das instituições religiosas e como seus líderes podem ser desonestos. Todo o ato final é sobre misericórdia e perdão, que é representado no papel de Jesus e de Nossa Senhora. E então, assim, é um filme com tantas camadas que a gente poderia se debruçar mais aqui, espero fazer isso no futuro, que assim, a gente percebe como é um filme com substância, não é uma comédia vazia. Ele é uma comédia que quer dizer alguma coisa, é uma comédia que diz várias coisas dentro da sua estrutura de filme. Então, assim, de forma alguma, Auto da Compadecida é só um filme bobo com um humor estereotipado. De forma alguma. São personagens memoráveis dentro de uma trama perfeita e uma direção exemplar. Então, essa fita aqui, na verdade, é só uma ode a essa perfeição do cinema nacional, que é Auto da Compadecida. E a gente sabe que veio o segundo filme. Eu não posso falar ainda porque eu não assisti o segundo filme. Esse que é o plot twist do vídeo. Eu espero que seja bom, mas eu particularmente não confio muito.
eu acredito que vai acabar no nível do medíocre. Eu esperava que essa continuação nem acontecesse, mas o primeiro filme segue sendo uma obra-prima. Então vou ficando por aqui, meus queridos agentes, e até a próxima.